Excelente, aula 23 de setembro de 2020, turma de processo penal e ações autônomas de impugnação, ok? Quarta-feira noturno, vamos começar aí. O resto, pessoal, que nem a gente estava falando anteriormente. Obrigado aí, Letícia, mais uma vez. Que nem a gente estava falando anteriormente. Recurso diferente de ação autônoma de impugnação. Edmar, acho que o seu microfone tá ligado. Recurso diferente de ação autônoma de impugnação. Como a Vanessa falou, que você já conhece isso aí, eu não vou voltar, ok? Então, ou pega o material da primeira aula e vai ver a diferença de recurso e ação autônoma de impugnação. Eu estava falando que, se formos analisar a questão de recurso, o recurso em sentido estrito, é o segundo recurso mais utilizado no processo penal. O primeiro recurso mais utilizado no processo penal é a apelação criminal, beleza? Aí, se a gente for falar entre ação autônoma de impugnação e recursos propriamente dito, um ponto para a Letícia por lembrar o prof de gravar. Beleza. Combinado então, Letícia. 1 ponto, viu? Em um sistema de 1000 pontos, 1 ponto eu posso conceder. Beleza? Fica já o meu compromisso contigo aí, em conceder esse 1 ponto para você. Tá bom? Mas, gente, falando sério, dá valor para todos esses pontos, viu? Já vi gente ficar por conta de 50 por 1 ponto, não. Nesse sistema aí de 1000, 2000, 2.500 pontos, não. 1 ponto, não. Mas 50, 100 pontos, eu já vi gente ficar. Tá bom? Então, dê um valor aí para esse ponto, viu, Letícia? Esse 1 ponto que vai ser agregado aí na sua nota. Beleza? Tá bom? Se a gente for falar, então, entre recursos e ações autônomas de impugnação, disparadamente eu tenho que o habeas corpus é a peça processual mais utilizada na seara criminal, tá bom? Só que, se você for estudar, por exemplo, para fins de OAB, Gabi já quer ir nas costas da Letícia ali, né, Gabi? Eu tô falando Gabi porque tá Gabi Radassa aqui. Beleza? Se a gente for analisar a prova da OAB, os históricos mostram que o habeas corpus não é tão cobrado na prova da OAB, somente por um motivo. Habeas corpus não é uma peça privativa de advogado. Você já sabe disso aí, tá bom? Então, habeas corpus é difícil ser cobrado na OAB por conta dessa situação. Habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer o habeas corpus, tá bom? A velha história, um saco de pão pode fazer um habeas corpus, em papel higiênico, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, e vocês vão encontrar, por exemplo, alguns habeas corpus clássicos aí que chegaram no Supremo. Por exemplo, um habeas corpus... para vocês terem noção. Se eu não me engano, foi a seguinte sistemática. Um habeas corpus que alterou a jurisprudência do Supremo em relação os crimes hediondos, mais especificamente naquele ponto do regime totalmente fechado. Não sei se vocês se recordam. Teve uma atualização na lei dos crimes hediondos e estabeleceu que quem cometesse crime hediondo, fosse condenado por crime hediondo, iria cumprir o regime integralmente no fechado. Beleza? Então, se eu pegasse 6 anos por tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, tá bom? Ou se eu pegasse uma pena de 15 anos por homicídio qualificado, ok? Eu teria que cumprir integralmente essa pena no regime fechado. Bom, o habeas corpus, que alterou essa jurisprudência do Supremo, chegou em um lençol oriundo, se eu não me engano, de uma penitenciária lá de Minas Gerais, lá da sua cidade lá, Letícia, da sua terra lá. Acho que a Letícia que é de Minas Gerais, né? Eu tenho mais alguém que é de Minas Gerais aqui, tá bom? De uma penitenciária lá de Minas Gerais, o detento escreveu o habeas corpus em um lençol e mandou para o Supremo. Beleza? O Supremo recebeu aquele lençol, analisou o que estava escrito e processou aquilo ali como um habeas corpus, tá bom? Obviamente, tudo que estava escrito ali foi reduzido a termo, foi colocado no papel e passado para os ministros, beleza? Mas isso é muito interessante. Claro, não foi somente aquele habeas corpus, mas eles utilizaram esse habeas corpus também até para dar uma publicidade, vamos pensar assim, né? Para tratar aquele caso como um lead case, aquilo ali que alterou a jurisprudência do Supremo. A partir daquilo ali, o Supremo declarou inconstitucional aquela norma
da lei dos crimes hediondos e falou, não, em respeito ao princípio da individualização das penas, cada pena ela tem que ser analisada de acordo com cada recuperando, de acordo com cada detento. Tá joia? Não é justo eu determinar regime integralmente fechado para todas as pessoas, seja qual for o crime, seja qual for a pena, tá bom? Isso fere a individualização da pena. Beleza? Eles pegaram aquele caso, obviamente, que doutrina, a defesa, eu falo os advogados, a defensoria pública, batiam nisso aí no Supremo há mais de 10 anos, mais de 10, 12 anos, falando isso é inconstitucional, não está certo isso, fere a individualização da pena. Joia? Então, mas o habeas corpus que ficou como chamado lead case foi esse habeas corpus Lençol, oriundo de uma penitenciária de Minas Gerais. Tá bom? Beleza? Então, o habeas corpus não é uma peça privativa de advogado, então não tem muita cobrança na prova da OAB. Mas o RES é um recurso, obviamente, se é um recurso, a pessoa que vai assinar esse recurso precisa ter capacidade postulatória, nesse caso aí, defensoria pública, advogada, ok? Então, é uma peça aí, o rol das 5 peças, né, que estão aí no foco da OAB, beleza? Tá bom? O RES, você tem que dar uma atençãozinha para o RES. Recurso em sentido estrito, que você vai analisar artigo 581 e seguintes do Código de Processo Penal. Vai até o artigo 593, tá bom? Então, pessoal, se você não fez uma leitura prévia, tá bom? Faça uma leitura posterior à nossa aula, bem tranquilo, ó, 581 até 593. Quem é bom de matemática aí, fala para mim quantos artigos? 12, né? Bem sossegado, é isso mesmo, né? 12 artigos, bem sossegado, faça uma leitura prévia. Você pode muito bem assistir videoaula, participar da aula com o professor, você pode ouvir podcast, mas aquilo que vai fixar é a leitura, tá bom? É uma leitura, você vai criar a sua base para poder você sedimentar com a aula do professor, com o videoaula, com o podcast, beleza? Mas a leitura do artigo, da lei seca, ela é imprescindível, pessoal. Você tem que ter essa noção aí, tá bom? Pode fazer aquela leitura tranquila, não precisa ser a leitura de uma doutrina em si, mas a leitura da lei seca precisa ser feita, até para você saber o que está escrito, né? Que às vezes a gente acontece isso, às vezes a gente vê a discussão sobre um determinado artigo, começa a se posicionar sobre um determinado artigo, só que não sabe o que o artigo está dizendo. Já entraram numa discussão, né? Eu já entrei sem olhar o que o artigo está dizendo, eu entrei numa discussão sem saber o que falar. Peraí, deixa eu dar minha própria interpretação nisso aqui. Beleza? Então, importantíssimo você ler a lei seca. Se não conseguiu ler antes da aula, leia depois da aula e já falando na aula que vem apelação, faça uma leitura prévia do recurso de apelação. Para a gente começar a falar do recurso em sentido estrito, já falei da sua importância, porque é uma peça privativa de advogado, é cobrada na OAB, utilizada muito também no dia a dia. Eu preciso primeiramente falar das diferenças de decisões interlocutórias para decisões terminativas. Porque quando você vai conceituar o recurso em sentido estrito, o RES, você vai encontrar os conceitos na doutrina aí no seguinte sentido, que é um recurso próprio para poder atacar a decisão interlocutória. Mas o que é decisão interlocutória? Decisão interlocutória eu tenho que fazer uma diferenciação com decisão terminativa. Decisão interlocutória, talvez você já tenha alguma familiaridade com esse termo, se você não tem, ok? Decisão interlocutória são decisões proferidas no meio do processo que não colocam fim àquele processo. Não são decisões que extinguem o processo, ok? Então, em regra, serve para atacar esses tipos de decisões. Decisões interlocutórias, repito, diferente das decisões terminativas. Por exemplo, decisão terminativa, o próprio nome já diz, ele coloca fim ao processo, tá bom? Ele vai extinguir, vai acabar com o processo. Exemplo clássico de uma decisão terminativa, uma sentença, tá bom? Seja condenatória ou absolutória. Se eu sentencio a pessoa e condeno a pessoa, estou colocando um fim naquele processo, tá bom? Julgo procedente a pretensão é diferente do despacho. Já vou falar a questão do despacho aí, tá bom? Tem diferença, Carlos. Beleza? Então, eu coloco lá, julgo procedente a pretensão do Ministério Público, tá bom? E condena a pessoa tal. Ele está pondo fim ao processo.
Se eu não fizer nada, eu falo defesa e nem acusação, pode ser que a acusação não esteja satisfeita com a sentença proferida, pode ser que queira aumentar a pena, não estiver satisfeito, aquele processo vai ser arquivado, ok? Isso é uma sentença, decisão terminativa. Agora, decisão interlocutória não coloca fim ao processo. São decisões proferidas durante o processo que sempre vai decidir alguma questão incidental ali. Vamos pensar aqui, por exemplo, a decisão que não recebe uma denúncia. Vamos ver quem está aqui em sala de aula. Só para... Débora está aí, Débora? Débora está por aí? Débora Cristina e Débora Ellen. As duas. Vocês estão aí ou não? Débora? Não estão, né? Não estão mesmo? Não começou nem a hora da novela. Agora já trocou a novela, né, pessoal? Estou aqui sim, professor. Qual Débora que está aí? Débora Cristina. Cristina. E a outra Débora? Está aí a Débora Ellen? Não, né? Vou ter que alterar aqui, hein? Débora Cristina tá aí, tá bom. Cadê a Gabi? Gabi é Gabriela Radassa, Gabriela, tá bom? Vamos pensar. Professor, Débora Ellen tá aqui. Quem? Débora Ellen. É porque o microfone tava... Beleza, Débora. Chegou na hora, viu? Vamos pensar só dois nomes. Vamos lá. Débora Cristina e Débora Ellen. A Cristina e a Ellen. A Cristina mata a Ellen, tá bom? Cristina mata a Ellen, Ministério Público, doutora Gabi oferece denúncia contra a Ellen, contra a Débora Ellen, ok? E o juiz Floreste, conhece o juiz Floreste, Henrique Floreste? Ele não recebe, não, aqui vai ser um exemplo, vai ser uma exceção à regra. Não vamos pensar no tráfico de drogas que a Débora Ellen está cometendo. Débora Ellen comete um tráfico de drogas, ela é presa na fronteira ali em Ponta Porã, tá bom? É presa com drogas ali, passando no caminho entre Ponta Porã e Campo Grande, beleza? Aí o Ministério Público Federal oferece uma denúncia por tráfico internacional de drogas, ou no termo utilizado lá pela lei de drogas, lá no artigo 40, fala em transnacionalidade, beleza? Então, quando você escutar aí tráfico internacional, na verdade a lei trata como tráfico transnacional. Beleza? Aí oferece uma denúncia por tráfico internacional de drogas. O juiz, batendo o olho naquela denúncia, ele fala: não, isso aqui não é tráfico internacional. Só porque ele foi preso na fronteira não indica que é tráfico internacional. Perto da fronteira, melhor dizendo, tá bom? Então, são perto da fronteira, entre Ponta Porã e Campo Grande ali. Isso não atrai a competência da Justiça Federal. Então, eu vou declinar da minha competência. O que é declinar da competência? Eu mando esse processo para o juiz que eu considero competente. Tá bom? Ok? Aí, se você for pegar, por exemplo, dei aqui, já para a gente trabalhar aqui, o inciso 2 do artigo 581. Olha lá. Que concluir pela incompetência do juízo. O juiz, quando conclui pela incompetência, ele está acabando com o processo? Ele está arquivando o processo? Sim ou não? Ou ele simplesmente está remetendo o processo a uma outra comarca, a uma outra jurisdição? Tranquilo, né? Ele não está arquivando o processo, justamente. Está remetendo, está declinando, mandando para outro. Então, isso aí são decisões interlocutórias que ocorrem dentro do processo. Às vezes, não aceitar o pedido de uma revogação de prisão preventiva, tá bom? O MP pode apresentar o RES. Então, são vários exemplos que a gente vai analisar aqui que se encaixam na chamada decisão interlocutória, mas temos exceções, no caso, por exemplo, de decisões terminativas que o RES deve ser apresentado, é o inciso primeiro ali que agora a gente vai analisar, beleza? Mas você vai gravar. Decisão interlocutória não coloca fim ao processo. Decisão terminativa coloca fim ao processo. E o despacho, pessoal? E o despacho? O colega perguntou, se você pegar ali, caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença? A doutrina vai nos dizer, isso é que eu estou falando, Renato Brasileiro, Auri Lopes Júnior, tá bom? André Nicolite, Paulo Rangel. A doutrina vai nos ensinar que o despacho ali, aquele termo despacho,
foi colocado de uma forma atécnica, ou seja, sem técnica, porque despachos judiciais, eles não são recorríveis. O que são despachos judiciais? São despachos que não têm nenhum viés de decisão, não vai influenciar diretamente no processo ou na vida daquele réu do Ministério Público, tá bom? Isso aí pode colocar como de mero expediente, despacho, ou se você quiser complementar, que nem o André está falando, despacho de mero expediente. Por exemplo, intime-se as partes para apresentar rol de testemunhas. Beleza, ok. Não vai afetar a vida, não está trazendo nenhuma consequência para a defesa, nem para o Ministério Público. Determina a citação do acusado. Beleza, é um despacho, não tem o que recorrer dali. Ok? Então, ali, quando você visualizar, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho de sentença, exclua despacho dali. Exclua despacho, tá bom? Deixe somente de decisão interlocutória e de algumas sentenças que são casos atípicos para o rese. Beleza? Ok? Então, vamos lá, pessoal. Muita atenção a essa questão do despacho aí. Ficou claro? Ficou claro aí, Henrique? Beleza? Despacho é diferente de decisão. Despacho não tem cunho de decidir nada. Somente professor, para... Vai lá, professor. Mas até a inclusão de testemunha, ela é uma decisão? Não. Eu falei assim, você... É que tá aqui assim, ó, perdão, testemunha não. Incluir jurado na lista geral ou desta excluir. Isso aí é uma decisão? Isso, eu tenho um caráter decisório porque eu posso ter alguém impedido, alguém suspeito ali, alguém que não é digno de fé, entendeu? Aí eu posso recorrer dessa decisão. Entendeu, Isadora? Entendi. Então eu posso ter alguma inconsistência com aquele jurado ali. Se você é atrelado a essa questão, se você, Ministério Público, eu falo, e você, defesa, vai ficar ligado com a questão ali da lista dos jurados. Beleza? Estou ligado com a lista dos jurados. Opa, eu sei que essa pessoa aqui está respondendo ou tem condenação. Entendeu? Tem condenação, então ela não é dotada de fé para poder exercer essa função essencial que é a do corpo de jurados. Beleza? Joia? Então, muita atenção a essa diferença de decisão interlocutória para sentença e para despacho também. Cuidado com essa questão ali. E o rol ali, pessoal, é taxativo ou exemplificativo? Esse rol que nós temos aqui no artigo 581. Se você está com o seu artigo aí aberto, seja na internet ou perto de você aí com o livro, vocês vão perceber que são quantos incisos, pessoal? Fala para mim aí. Eu tenho uma dificuldade enorme com números romanos. 20 e... Quantos incisos no artigo 581? 25. Ah, tá. Eu achei que era... Olha lá, falei que tem gente... William, tamo junto, cara. Esse Vzinho aí é de 5. A gente aprende todos os dias. Eu também tenho dificuldade, William. Fica sossegado, tá? Tá bom? Beleza? Acho que o William não viu o pauzinho que fica antes ali, né? Tá bom, pessoal? Então, 25 incisos. Números clausos. O que é números clausos? Rol taxativo. Essa é a orientação da doutrina da jurisprudência majoritária. Beleza? Só que tem a corrente majoritária e eu tenho também decisões minoritárias e que vem sendo aceita no sentido de que eu preciso de uma interpretação extensiva. O que você tem que perceber na intenção do legislador é, de fato, o que o legislador queria na hora que estabeleceu colocar de forma taxativa no artigo 581. Vamos trabalhar com exemplo? Olha, quando você pega o 581, inciso 1º, olha lá. Caberá recurso em sentido estrito que não receber a denúncia ou a queixa. Decisão que não recebe denúncia ou queixa. Então, o MP oferece a denúncia, o magistrado não recebe essa denúncia. O que o legislador quis com esse inciso 1º? Quis excluir qual hipótese? Fala aí para mim. Ele quis deixar de forma taxativa que o não recebimento cabe rese. Ele quis excluir o que, então, aqui? Vamos pensar um pouco? O recurso de apelação. Valeu, recurso de apelação. Ele quis deixar de...
vou tentar melhorar aqui. Talvez minha pergunta esteja dúbia. Talvez vocês possam apresentar o embargo de declaração aí nessa minha pergunta. Aí, ó. Tá, pode ser também. Verdade. Antes de 2019. É porque o inciso 25 veio com o pacote anticrime. Isso mesmo, William. Isso mesmo. Pacote anticrime em janeiro, tá bom? Beleza? Que entrou em vigência em janeiro. E a gente vai trabalhar ele aqui em sala de aula também. Quando especificou o inciso primeiro falando expressamente, olha lá. Vamos ver se alguém tem a sacada. Se o magistrado fala, cabe recurso antidistrito que não receber a denúncia ou queixa. Se você analisar os outros incisos, você não vai encontrar lá, cabe recurso antidistrito da decisão que receber denúncia ou queixa. Beleza? Decisão que recebe denúncia ou queixa, não cabe reze. Mas a gente vai falar um pouquinho ali também, espera um pouquinho. Então, a intenção do legislador foi essa. Eu quero deixar claro, olha o legislador falando para a gente. Eu quero deixar claro que só vai caber reze de decisão que não receber a denúncia. A MP ofereceu a denúncia. Juiz não recebeu, cabe reze. Agora, a decisão que receber, não tem recurso cabível. Calma com essa informação aí, que agora eu já vou voltar. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, e da decisão que não receber o aditamento da denúncia? Olha a situação que a gente está aqui agora. Aditamento da denúncia. O que é aditar uma denúncia? Olha, doutor William. Cadê o doutor William do Números Romanos 24? Tá bom? O doutor William, por um lapso, esqueceu. Vamos pensar que a pessoa foi presa em flagrante por roubo, tá bom? Foi presa em flagrante por roubo. E tem algumas causas de aumento de pena, por exemplo, uso de arma, tudo, e ele esqueceu de colocar que teve arma de fogo, né, nesse roubo. Esqueceu. Viu, doutor William? Presta atenção. Aí ele fazendo uma correição nos processos do seu gabinete, percebe que essa denúncia foi acrescentada de forma incompleta. Foi apresentada, melhor dizendo, de forma incompleta. Olha que interessante, William. Você já ofereceu a denúncia, beleza? Você vai lá e vai aditar a denúncia. Você vai acrescentar aquela causa de aumento de pena, que aumenta consideravelmente a pena do roubo, tá bom? Aumenta consideravelmente a pena do roubo quem hoje pratica roubo com arma de fogo. Ele, se eu não me engano, 2/3 imediato. Alguém confere lá para mim depois, caso queira, 157, parágrafo 2º-A. Dá uma olhada lá depois, tá bom? Do Código Penal. Beleza? Aí eu quero fazer um aditamento. Eu quero fazer o aditamento da denúncia. Quero acrescentar a arma. Aí eu pergunto, se o juiz não aceitar aquele aditamento, cabe reze? Cabe recurso antidistrito? Olha o que eu estou perguntando. Porque se você olhar ali, expressamente, não está escrito de decisão que não receber aditamento. Só que o que é o aditamento? Aditamento nada mais é do que uma extensão da denúncia. Essa aí é a intenção do legislador, tá bom? Se o aditamento é a extensão da denúncia, eu preciso de uma interpretação extensiva, então, se no caso o magistrado não receber o aditamento, aí o MP pode apresentar o reze. Ficou claro, pessoal, ou não? Então, você vai trabalhar, é um rol taxativo, porém, a doutrina e a jurisprudência aceitam, em determinados casos, uma interpretação extensiva. Olha como que é bacana. Professor, é taxativo ou exemplificativo? Não. Então, em regra, taxativo. Então, eu vou ter uma outra exceção ali que eu vou trabalhar uma interpretação extensiva. Beleza? Atenção a essa situação aí. Beleza, pessoal? Tá bom? E a utilização do reze, pessoal? A utilização do reze ficou um pouco a desejar após 1984. O que teve em 1984? O que teve em 1984, pessoal, em termos de legislação penal? 1984, você vai lembrar, que tem vigência até hoje. Começa com EZ e termina com execução penal. Vamos, gente. Só eu estou falando aqui. Professor, eu nasci em 85. Ah, você era novinho, né? Entendi.
Entendi, André. Tem lógica, então. Então, o André não vai lembrar disso aí, não. André não vai lembrar. Não, se for assim, então, Ave Maria. Se for assim, então, né? Sacanagem, André. Se for assim, então, o estatuto, eu não conheço o estatuto da OAB, o estatuto do idoso, que é de 2003, eu não conheço, eu sou dessa época para cá, né? 2003 para cá. Entendeu? Beleza? 1984, pessoal. Tivemos a promulgação da Lei de Execução Penal, beleza? Da Lei de Execução Penal, que veio trazendo isso, Flávia, da LEP, Lei de Execução Penal, ok? Que veio trazendo um marco legislativo no Brasil, tá joia? Um marco legislativo no Brasil. Caberia uma aula só para a gente conversar o período que a gente viveu ali de 80 a 90, demonstrar como que o Brasil era em questão legislativa, como que o Brasil até então atuava, depois a mudança, esse neoconstitucionalismo é um assunto bem bacana. Estou lendo um livro bem interessante sobre isso aí. Mas, enfim, em 1984 veio a Lei de Execução Penal e algumas hipóteses que até então cabia reze, essas hipóteses devem ser atacadas hoje por agravo em execução, pelo recurso de agravo em execução. Beleza? Tá bom? E são essas hipóteses aqui, ó, esses incisos que estão no artigo 581. Você vai colocar no seu resumo aí. Incisos. William, vou pedir para você ler, não, tá, William? Inciso 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, tá bom? Esses incisos aí, William, ok? Esses incisos aí, não, contra eles não cabem, não pode ser apresentado, melhor dizendo, recurso em sentido estrito. Tudo cabe agravo em execução. Então, você vai fazer essa anotação. Se você estiver anotando, faça essa anotação aí. Beleza? Ok? Atenção nisso aí. Não, Regiane. Não. Beleza? William, brincadeira, viu? Tá bom? Tem muita dificuldade nisso aí também. Não fica Professor, bravo, não. o inciso Professor. qual até qual? Olha, o inciso 11, 12, 11, olha lá. Eu tô dando uma de William aqui. 11, 12. Aí depois pula pro 17. 17, 19, aí vem 21 até o 24. Aí, André. Beleza? Tá lá no nosso chat. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. Tá bom? Atenção, então, isso aí tudo eu vou atacar através do agravo em execução, que a gente vai ter uma aula só para trabalhar do agravo em execução. O que você vai precisar gravar nessa aula aqui de hoje, Rez? Professor, não estou entendendo nada. Você falou, mas o que é o Rez? O que é o Rez? Não estou entendendo nada. Calma aí. Faz parte. Às vezes você vai chegar no final da aula também não entendendo nada. É normal isso aí. Isso é normal. Por isso você vai assistir a aula novamente, vai ver novamente, vai fazer pergunta. Ok? Tá bom? O que você precisa gravar com recurso em sentido estrito? Se a decisão, você já sabe que é um recurso, obviamente, é o segundo recurso mais utilizado no processo penal, bom? Beleza? E serve para atacar a decisão interlocutória. E você já sabe o que é decisão interlocutória. Interlocutória, beleza? No RES agora, o que você vai ter que gravar? O que você vai ter que gravar? Se a decisão ela foi proferida antes de uma sentença, pode ser que essa decisão seja atacada pelo RES, tá bom? Então, olha a linha imaginária do processo penal. Você tem a linha imaginária do processo penal aí? Tem ou não tem? Fala que tem, pessoal. O que é a linha imaginária? Desde o cometimento do crime, inquérito policial, recebimento da denúncia, aquela coisa toda, tá bom? Então, se tá dando delay na gravação, para todo mundo, tá dando delay na gravação, pessoal? Para todo mundo? Dá um feedback aí para mim. Não. Só um pouquinho. Não. Tá normal? Pra mim tá normal? tranquilo. Tá normal. Não, tudo bem. Então vamos embora então. Bora seguir o barco aí. Bora seguir o barco. Fechou. Então, se Passar lá eu na tenho sua avó. Passar lá na avó. As águas. Para repor as águas. Pera aí, deixa eu ativar aqui. Pera aí. Aê. Ativou aí, obrigado. Isso. Então, se eu tenho uma decisão antes da sentença, pode ser que seja reze, tá bom?
Se eu tenho uma sentença condenatória ou absolutória, apelação, ok? Em via de regra. Agora, se eu tenho uma decisão após o trânsito em julgado de uma sentença, aí eu vou pensar no agravo em execução. Beleza? Então você vai gravar isso aí. Você não precisa gravar nada da aula de hoje. Mas pelo menos você conseguir gravar isso aqui, eu já estou satisfeito. Decisão proferida antes da sentença pode ser o reze. Tá bom? Pode ser o reze. Por que pode ser? Você tem que ver a decisão e você vai ter que olhar se está no rol do 581 do CPP. Se não estiver no rol do 581, você não pode recorrer daquela decisão. Recorrer, recurso. Beleza? Agora, depois a gente vai falar das ações autônomas de impugnação. Proferiu sentença, cabe apelação. A sentença transitou em julgado, cabe agravo em execução. Beleza? Tá joia? Atenção a essa decisão, a essa situação que eu falei para vocês aí. Vamos aqui, pessoal, seguindo o roteiro da aula aí. Algumas hipóteses do artigo 581 do CPP. Algumas hipóteses do artigo 581 do CPP. Primeira hipótese, da decisão, vai caber recurso em sentido estrito, da decisão que não receber a peça acusatória. Vamos pegar aqui novamente. Não receber a denúncia ou queixa. Olha lá. Da decisão que não receber denúncia ou queixa. Então, se eu perguntar para você aqui, a quem mais vai interessar esse recurso aqui, no inciso primeiro? A acusação ou a defesa? Faça uma leitura aí do 581, inciso primeiro. Quem vai ter maior interesse nesse recurso aqui? A acusação. Isso, tá bom? Beleza? Se eu não recebo a denúncia, se eu não recebo a denúncia, eu não quero que o processo prossiga. Beleza? Eu, juiz, não recebo a denúncia, não quero que o processo prossiga. Ok? Então, quem vai ter o maior interesse nessa decisão aqui é o Ministério Público. E quais são as hipóteses? Aí antes eu tinha a doutrina vai trazer uma diferença entre rejeição e não recebimento, tá bom? Mas depois que houve a alteração do CPP lá no 395, você vai excluir essa diferenciação entre rejeição e não recebimento, tá bom? Exclui isso aí. Não receber a denúncia vai ser nessas hipóteses aqui, ó. Cadê? Você vai ter que trabalhar isso aqui, ó. Você, juíza, você, juiz, vai ter que olhar 395. Vou colocar aqui para vocês. 395, olha lá. Você não vai receber, quando eu falo você, juíza, você não vai receber uma denúncia, uma queixa, quando ela for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual para o exercício da ação penal, manifestamente inepta, a acusação ali narra de forma totalmente dúbia, fala que ocorreu um homicídio na Avenida dos Estudantes, no período noturno no ano de 2010. Olha aí. Como que você vai ter um mínimo de elementos? Você percebe que é uma denúncia inepta, tá bom? Você não consegue narrar o horário exato, o horário exato não, mas pelo menos o dia, tá bom? A hora aproximada, o endereço exato, onde ocorreu o fato, tá bom? Você precisa de uma coerência naquela denúncia. Salvo engano, a gente já trabalhou isso aqui no semestre passado, tá bom? Então, você vai rejeitar ou não vai receber uma denúncia, no caso 395. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Vamos ver se vocês estão craques com isso aí. Justa causa para o exercício da ação penal. O que é isso? Falta justa causa. O que é justa causa para uma ação penal? Bora, gente. Quando eu tomar água aí. Bora, cadê Prova da vocês materialidade e indício de autoria. Isso. Quem falou aí? William? Isso aí. Dos Romanos, William? William Romanos? É isso aí mesmo. Beleza. É isso aí, gente? Alguém concorda? Hã? Discorda? Opinião divergente ou não? Isso. Ausência de materialidade e indício suficiente de autoria. Alguém que oferece uma denúncia, eu falo alguém, acusação, oferece uma denúncia, não tem justa causa, não tem materialidade, não tem indício suficiente de autoria, vamos pensar que eu ofereço uma denúncia por tráfico de drogas, mas eu não tenho o exame de constatação da droga, nem o preliminar. Eu não tenho materialidade do crime. Para que eu comprove a materialidade do crime, deixa eu colocar ativo aqui.
Para que eu comprove... Aí, tirou. Para que eu comprove a materialidade de um crime de drogas, por exemplo, eu preciso do exame de corpo de delito, do exame de constatação, beleza? Pode ser o preliminar para embasar uma denúncia e o laudo definitivo para sedimentar uma condenação. Bom, tudo bem que isso aí é um pouco polêmico, você que está lendo aí, você vai perceber que tem vários julgados hoje que aceitam condenação por tráfico de drogas sem o laudo de constatação definitivo, desde que outros elementos dos autos comprovem materialidade do delito, através de depoimento, através do depoimento de testemunhas, tá bom? Através do laudo preliminar, ok? Beleza? Tá jóia. Mas vamos pensar que eu não tenho justa causa para aquela ação, porque eu não tenho materialidade do crime. Então, eu vou rejeitar aquela denúncia. Eu não vou receber aquela denúncia. Você, Ministério Público, vai poder recorrer. Vamos pensar, pessoal, num caso que ficou famoso aí agora, tá bom? Vocês acompanharam o caso do Luiz Justino? Um jovem lá do Rio de Janeiro, negro, integrante da orquestra de cordas da Grota. Vocês ficaram sabendo disso aí? Mandei para vocês aí, ó. Se vocês não ficaram sabendo, muito interessante o caso. Ficaram sabendo, né? Não? Todo mundo ficou sabendo? Olha lá. Ficaram sabendo, né? Beleza? Juiz liberta Luiz Justino, jovem músico negro, vítima de prisão arbitrária no Rio. Ok? Em resumo, o que aconteceu com o Luiz? Ele é integrante dessa orquestra lá, bem conhecido lá no Rio de Janeiro, e ele tinha um mandado de prisão de 2017. E o mandado de prisão, o que embasou, o que fundamentou, o que motivou, melhor dizendo, aquele mandado de prisão foi um reconhecimento fotográfico, feito pela vítima em relação ao Luiz. Aí, ó, já mandaram ali, ó. Essa é a linha do processo penal. Valeu, André. Depois vou dar uma olhada. Deve ser a linha do processo penal, né? Essa monte de anotação aí. Tá bom? Ele tá com mandado de prisão e o que motivou era tão somente o reconhecimento fotográfico. A vítima chegou lá na delegacia, mostrou um monte de fotografia para aquela pessoa, tá bom? Aí apontou aquela pessoa como o autor daquele crime. Aí o Ministério Público ofereceu a denúncia, pediu a prisão preventiva e o juiz decretou a prisão preventiva. Então, estava com uma prisão preventiva. Ok. Beleza, ele foi preso. E caiu lá na vara de Niterói. Quem é o juiz titular da vara de Niterói? André Nicoliti. Já falei do André Nicoliti aqui várias vezes para você. André Nicoliti é fera. Ele é juiz do TJ. Ele é juiz do TJ do Rio de Janeiro, tá bom? Só para vocês terem noção, ele deu a primeira decisão no país que não recebeu uma denúncia, olha, não recebimento, a gente falando aqui, que não recebeu uma denúncia do Ministério Público por porte de droga para consumo, tá bom? A primeira decisão dele foi isso, ele considera a lei inconstitucional, o artigo 28 inconstitucional, quando eu estou tratando de droga para consumo, ele considera inconstitucional e ele não recebeu a denúncia do Ministério Público. Primeira decisão no país que teve sobre esse tema de drogas foi do André Nicoliti. A doutrina dele é muito interessante, pessoal, é muito interessante mesmo. Ele volta e meia, ele está nos podcasts aí. Esses dias, você, André, que está acompanhando o podcast lá do Criminal Player, ele deu uma entrevista lá para falar do quê? Justamente, eu acho que é da questão do... Não foi... Não, ele não falou do flagrante, não. Mas ele deu uma entrevista no podcast justamente para falar dessa prisão que ele analisou aí, tá bom? Então, chegou na mesa dele para analisar essa prisão. Aí foi olhar. Aí ele foi olhar. E ele coloca nisso aí. O jovem, ele não tinha nenhum antecedente criminal. Ele, há 5 anos, ou seja, estamos em 2020, então desde 2015, ele pertence à orquestra, tá bom? De cordas da Grota, lá de Niterói. Ele é violoncelista. Quem participa de orquestra aí, é isso mesmo que eu estou falando? Está certo? Ele é violoncelista dessa orquestra. Há 5 anos ele está na orquestra.
E, pasmem, no dia da acusação deste roubo, ele estava fazendo uma apresentação pela orquestra, com tudo documentado. Inclusive, se eu não me engano, tem até filmagem do dia e do horário, ele se apresentando na orquestra. Tá bom? Ele se apresentando na orquestra. Aí o André Nicoliti, ele dá uma rasgada. Ele não fala essas palavras, mas ele coloca assim: eu gostaria de entender o que faz um jovem negro estar num álbum de fotografias da polícia como suspeito, tá bom? Sendo que ele nunca teve nenhuma passagem policial, sendo que não há nenhum indício, não há nada, não há nem ato infracional, entendeu? Não há absolutamente nada. O que faz ele estar no rol de fotografias da polícia? Ele vai fazendo esses questionamentos, né? Ele vai fazendo questionamentos, tudo, e acaba concedendo a liberdade provisória. No primeiro momento, parece, se não me engano, foi uma prisão domiciliar, e depois Moisés corrigiu, só que onde era para prisão domiciliar era para ter saído liberdade provisória, tá bom? Aí ele vem questionando essa decisão, e o André Nicoliti, ele é bem bacana, que ele traz essa ideia, sabe? Essas ideias, sempre questionando, não é um juiz boca da lei, tá bom? Ele gosta de questionar, de fazer algumas reflexões nas decisões dele. Tanto que essa questão da droga aí, Letícia, que você falou legal, foi essa questão aí, se eu não me engano, que está lá no Supremo hoje, que chegou no Supremo. O Supremo está analisando o recurso extraordinário para verificar se é constitucional ou não o artigo 28, tá bom? Se é constitucional ou não o artigo 28, quando você tem droga para o seu consumo, tá bom? Você está transportando, trazendo consigo droga para o seu consumo. Acho que a gente já falou isso em outros momentos da aula, tá bom? Então, dá uma analisadinha depois, vai atrás do André Nicoliti, ele é bem bacana nesses temas aí, tá bom? Beleza? Então, eu coloquei as reportagens aí para vocês darem uma olhada depois. Então, vamos pensar que nesse caso aqui, imagina você juiz, é oferecido uma denúncia, e cai esse caderno, e cai essa denúncia no seu gabinete. Sendo que a única situação que aponta a autoria para aquela pessoa é um reconhecimento fotográfico. Foi por isso que eu dei esse exemplo. Tá bom? Você aí, Isadora, vai bater o olho e falar: será? Indício suficiente de autoria. Será que isso aqui é indício? Porque a testemunha fez o reconhecimento somente por fotografia. Eu não tenho filmagem, eu não tenho absolutamente nada. Será que isso aqui é indício suficiente de autoria? Eu entendo que não. Vocês adoram a juíza falando, tá bom? Adoram falar: eu entendo que isso aqui não é indício suficiente, eu precisava de mais algum outro elemento, tá bom? Eu precisava de mais algum outro elemento para pelo menos poder iniciar de uma forma justa esse processo penal, ok? Então você pode muito bem não receber essa denúncia, Isadora, não receber essa denúncia, ok? E o Ministério Público, obviamente, pode se insurgir através de um recurso em sentido estrito, ok? Olha que interessante, então, esse inciso primeiro. O inciso segundo, pessoal, vamos lá, vamos continuar com o inciso segundo. Professor, quem perguntou? Isadora, só uma curiosidade que o senhor mesmo levantou. Quando ele não recebe a denúncia, ele faz isso por meio de uma sentença, correto? Isso, beleza. Agora, por que o legislador preferiu o rese ao invés de apelação? Isso. São nossos legisladores, né? Realmente eu não consigo te dar uma explicação racional. Talvez seja pelo fato de estar no começo do processo. Essa é a única explicação racional que eu consigo te passar. Está no início do processo, então não seria razoável eu prever uma apelação para esse tipo de decisão, tá bom? Beleza? É uma decisão que coloca fim ao processo, porém está no início do processo ainda. Na verdade, nem se iniciou o processo, vamos ser bem técnicos, né? Porque eu vou iniciar o processo com o recebimento e eu vou determinar a citação. Então, como eu não estou falando ali de efetivamente um processo, então não seria razoável eu pensar em uma sentença, eu pensar em um recurso de apelação. Então, eu penso aí que a explicação
mais racional seria nesse caminho aí. Beleza? Tá bom? Mas foi boa a sua pergunta, só para lembrar que o inciso primeiro é uma exceção, tá bom? É uma exceção, porque a regra é que a decisão interlocutória, que é cabível o rese, não coloque fim ao processo. Nesse caso aqui, nós temos uma decisão terminativa. Perceberam? Olha, se eu não recebo a denúncia, o Ministério Público não recorre, acabou o processo aí. Acabou aquele procedimento ali, que processo é só quando recebe a denúncia. Beleza? Atenção a isso aí, uma exceção a essa nossa regra que a gente está trabalhando. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Inciso segundo. Que reconhecer a incompetência do juízo. Cabe rese, da mesma forma. Olha que nesse caso a incompetência é quando o próprio juiz reconhece a sua incompetência. Ele não é provocado por nenhuma das partes, tá bom? Eu posso muito bem receber uma denúncia, o exemplo que eu dei ali. A pessoa é presa em Ponta Porã, entre Ponta Porã e Campo Grande, beleza? MPF ofereceu a denúncia, o magistrado federal entende que ele não tem competência para aquilo, porque aquilo ali não é um tráfico internacional, beleza? E ele declina a sua competência para a justiça estadual, ok? Então, pode ser apresentado um rese aí, no caso, pelo Ministério Público, né? Você acha que a defesa teria interesse em apresentar uma exceção de incompetência nesse caso específico que eu falei? Sim ou não? Não, de apresentar um recurso em sentido estrito, melhor dizendo, repito, neste caso que eu falei, olha aí, o juiz federal fala que não é da competência dele, manda para o juiz estadual. Defesa teria interesse? Olha aí, será que o seu recurso em sentido estrito seria conhecido? Você teria interesse de agir ali nesse recurso? Por que não? Hã? Por que você não teria interesse naquele recurso? Você, defesa. Dá uma explicação aí. E só o Ministério Público. Hã? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém digitando? Se quiser ligar o áudio aí, pode abrir o áudio, tá, pessoal? Fica à vontade aí. Estamos aqui. Sim, alguém está digitando? Tá bom, alguém digitou, deu-lhe uma, fechou. Eu entendo que a defesa não tem interesse recursal nisso aí. Por quê? Quando o juiz ele declara a sua incompetência sem manifestação das partes, nesse caso específico que eu falei, ele está falando que o tráfico não é internacional. Se ele está afastando a transnacionalidade, e a transnacionalidade é uma causa de aumento de pena, o que é uma causa de aumento de pena, professor? Tá bom? É uma majorante. Professor, o que é majorante? É uma causa de aumento de pena. Então ficou muito bem explicado, né? Não, são circunstâncias que majoram a pena, são circunstâncias que aumentam a pena. Beleza? Então, a transnacionalidade, que é o caráter internacional do tráfico, é uma causa de aumento de pena, majora, aumenta a pena. Então o juiz está falando, não é tráfico internacional, ou seja, então não vai incidir essa causa de aumento de pena. Se não vai incidir, isso é bom para a defesa. Beleza? Então o Ministério Público teria interesse em recorrer dessa decisão. Inciso terceiro, pessoal, inciso terceiro aí do... Opa! Olha lá. Inciso terceiro. Olha lá. Cadê? Beleza? Que julgar procedentes as exceções, salva de suspeição. Aí, nesse caso aqui, eu tenho as exceções que são apresentadas pelas partes e o juiz acaba julgando procedente essa exceção. Beleza? Vamos pensar, então, eu apresento uma exceção de competência do juízo. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver, de incompetência do juízo. Tá. Sobre a questão do estelionato, tá bom? Aquele estelionato pelo telefone, pela emissão de cheque sem fundo, estelionato de emissão de cheque sem fundo. Alguém já emitiu cheque sem fundo? Cometeu o crime de estelionato, 171, tá bom? Então vai lá. Olha a competência.
a competência para processar e julgar crime de estelionato, no caso que envolve aí, emissão de cheque sem fundo, aonde foi emitido o cheque ou aonde foi negado o pagamento, tá bom? Vamos pensar que eu emito o cheque aqui em Rondonópolis para Edmara. Edmara, tá bom, toma o cheque aqui, ó, R$1.000, Edmara, beleza? Aí Edmara pega meu cheque e vai lá para Cuiabá. Edmara vai lá para Cuiabá comprar alguns livros lá. Edmara chega lá, o cheque está sem fundo. É negado aquele cheque. Quem é competência? Aqui em Rondonópolis ou em Cuiabá? Hã? Em Cuiabá. Em Cuiabá, em Rondonópolis? Ninguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém vai discordar aí? Sim ou não? Eu Não, acho que sim? é Cuiabá também. Você acha? Eu acho. Ninguém vai abrir divergência? Não que vocês estejam erradas. Pode abrir divergência? Ó, É Rondonópolis. Por que, ô Florestes? Agora eu quero ouvir a explicação do Florestes. Ora, porque foi entregue o cheque aqui, no local do fato. No local do fato. Entendi. Isso, tá bom? Gabriel já trouxe até a súmula ali. Entendi o seu pensamento. E tem lógica, porém não é o que a jurisprudência vem aceitando, tá bom? É na recusa do pagamento. Então a competência ali é de Cuiabá. Ok? Aí você recebe a denúncia, Floreste. Esse cheque que eu omiti, eu vou te procurar, tá bom? A denúncia chega aqui em Rondonópolis. Não, vamos pensar lá em Cuiabá, eu vou te procurar. Eu recebo do juiz de Cuiabá, procuro o Floreste, que é meu advogado. Estou bem de advogado, pessoal, com o Henrique Floreste. Quem não conhece o Henrique Floreste aí? Tem que conhecer essa lenda aí, da faculdade Unic. Beleza? Então eu contrato o Henrique Floreste como meu advogado e ele apresenta uma exceção de incompetência. Fala, não, negativo. A competência é do juiz de Rondonópolis, porque foi lá que foi emitido o cheque. Beleza? Aí o juiz acata essa exceção de incompetência. Tá bom? Então, o que procede, então, se eu acato e o juiz acata a exceção de incompetência, eu vou julgar procedente aquela exceção. Beleza? Aí o Ministério Público poderia recorrer através do RESA. Perceberam? Desculpa. Que aqui é um caso de decisão interlocutória, tá bom? Não coloca fim ao processo, simplesmente declina a competência. Então, eu apresentei a exceção falando que era de Rondonópolis, o juiz aceitou a exceção, julgou procedente, mas o Ministério Público não concorda e vai recorrer. Beleza, um outro exemplo, pessoal, aqui agora. Você aí, deixa eu ver quem está por aqui. Cadê? Tá por aí, Lauriene? Ei, calma aí, agora eu não entendi. Então, lá em Cuiabá, onde foi negado o pagamento? A competência é de Cuiabá, Edmara. A competência é de Cuiabá, onde foi negado o pagamento. Então tá, beleza, obrigada. Beleza? Ok? Ficou claro? Tá bom. Micael, tá por aí? A Lauriene, tá por aí, Lauriene? Ou já tá na novela? Se bem que já alterou a novela, né, pessoal? Não é mais a fina estampa, né? Preocupado, hein? Eu não me atualizei ainda com essa nova novela aí. Parece que ela é sem graça, né? Cadê os noveleiros de plantão aí? Parece ser bem sem graça a novela, né? A nova novela aí. Fina estampa era massa. Lauriene, vamos pensar. Força do querer. A Flávia é noveleira. Tem estilo de noveleira. Né, Flávia? Beleza? Vamos lá. Lauriene foi contratada. Não, foi contratada não. Está vindo com 200 quilos. Não, essa quantidade que foi presa agora aí. Que foi apreendida, melhor dizendo. Que foi apreendida aqui pela PRF, né? 400 quilos de cocaína. Beleza? A Lauriene estava vindo aqui de Rondonópolis. Beleza? Estava vindo de Cuiabá para Rondonópolis. E foi presa com 400 quilos de cocaína. Tá bom, Lauriene? Tá bom para você? Ok? Aí, não vou colocar Rondonópolis, não. Vou colocar ali em Cáceres, para ficar mais perto da fronteira.
beleza? Para ficar mais perto da fronteira. Foi presa em Cáceres, vindo de Cáceres aqui para Rondonópolis, ali perto de Cáceres, foi presa, ok? Defesa, só demonstra, a PRF fez a prisão e apreendeu o entorpecente, mas não foi encontrado mais nada com a Lauriene. Não foi encontrado nenhuma mensagem no celular de que ela estava em negociação com a Bolívia, não foi encontrado nenhum aparelho que estava em negociação com a Bolívia, nem nada, absolutamente nada, beleza? Aí, mesmo assim, o negócio está sendo processado pela Justiça Federal. O MPF oferece a denúncia, o juiz aceita essa denúncia e determina a notificação, que a lei de drogas fala em notificação, né? Determina a notificação do acusado, beleza? Você, olhando aqui, fala, não, isso aqui não é tráfico internacional, tá bom? O simples fato de a pessoa ser presa perto da fronteira não atrai a competência da Justiça Federal. E o simples fato também de ser cocaína e maconha também não atrai a competência da Justiça Federal. Ah, porque foi produzida no exterior. Obviamente, o STJ já tem decisão nisso aí. Então quer dizer que toda droga apreendida no Brasil deveria ser da competência da Justiça Federal. Porque, em via de regra, nós não produzimos esses entorpecentes aqui. Vem de fora, vem do exterior, tá bom? Então, ser preso perto da fronteira é um indício, tá bom? Mas não é prova absoluta de que é tráfico internacional. A grande quantidade e a espécie também não são elementos suficientes. Eu preciso de mais coisa. Eu preciso de uma interceptação telefônica, eu preciso de uma quebra do sigilo telefônico, beleza? Aí a Lauriene é notificada, você apresenta uma exceção de incompetência. Presta atenção aqui. O juiz não acata a sua exceção de incompetência. Se o juiz não acata a sua exceção de incompetência, significa dizer que ele julgou improcedente. Presta atenção. Improcedente a exceção de incompetência. Questiono aos senhores e às senhoras. Cabe recurso em sentido estrito? Cabe recurso em sentido estrito de decisão que julga improcedente exceção de incompetência? Cabe. Só que quem vai apresentar agora é a defesa. Hã? Acho que cabe. Olha, eu apresentei a exceção de incompetência e o juiz julgou improcedente. Falou, negativo, você está errado. É da Justiça Federal essa competência. Ah, não. É porque o inciso aqui está falando que é só para quando julgar procedente, né? Isso. Beleza. Essa é a questão. Então, não cabe recurso contra essa decisão que julgou improcedente. Professor, tá bom, eu entendi. Então quer dizer que é um absurdo, não tem nada de provas falando que é tráfico internacional, e mesmo assim o processo todo vai continuar na Justiça Federal? O que você vai fazer então? Fala para mim aí, defesa. Você na qualidade de defesa. Agravar. Habeas corpus. Isso, tá bom? Agravar, agora, hoje não. Hoje eu vou perdoar, Edmara, tá bom? Agora, agravar você vai utilizar aqui no nosso processo penal quando você for falar somente de agravo em execução. Beleza? Ok? Aí aqui você vai apresentar um habeas corpus ao tribunal. No caso, quem é competente para julgar habeas corpus de juiz federal? De decisão de juiz federal, melhor dizendo. Vamos, pessoal. Competência para... TRF, né? TRF. No caso, nosso TRF da primeira região. Tá bom? Então, você vai ter que apresentar um habeas corpus para o TRF. Perceba, olha o que eu estou querendo falar para vocês aqui. Não cabe recurso do que a gente está analisando, recurso propriamente dito. Mas cabe essa ação autônoma de impugnação, que é um habeas corpus, diferente de recurso. Por isso que eu queria que você gravasse essa situação aí. Beleza? Tá bom? Então, assim, decisão que julga improcedente não cabe reze. Aí depois você vai descer ali. Olha lá, decisão que revoga a prisão preventiva. Então vamos pensar alguma decisão no meio do processo aí que revoga a prisão preventiva. Você tá por aí... deixa eu ver aqui. Cadê? Tá por aí, Renato? Tá meio quieto hoje, Renato? Tá por aí, Renato? Hã?
Tá não, né, Renato? Sabia, Vanessa? Vanessa já falou ali, né? Tá aí, Vanessa? Ah, não. Beleza. Vou colocar você numa posição favorável hoje, tá, Renato? Vanessa, tá por aí, Vanessa? Vanessa Souza? Vanessa tem ela está presa preventivamente. Presa preventivamente, presta atenção aí. Por crime de roubo. Crime de roubo. Aí, o Renato, Vanessa, tá bom? Vanessa está presa preventivamente por crime de roubo. O Renato, o juiz titular aqui da segunda vara criminal de Rondonópolis, analisando aquela situação, voltou normal, né? Analisando aquela situação, decide revogar a prisão preventiva da Vanessa, tá bom? Então, de decisão que revoga a prisão preventiva, olha lá, estou no inciso 5º, cabe recurso em sentido estrito para o tribunal, tá bom? Beleza? Quem vai ter interesse nesse recurso em sentido estrito é o MP. Vamos pensar aí agora, deixa eu ver mais alguma coisa. Inciso 5º. O inciso 4º, pessoal, que pronuncia o acusado, decisão de pronúncia. O que é a pronúncia, pessoal? Fala aí para mim com tranquilidade, para eu ficar sossegado essa noite. Pior que grande parte dessa turma que já teve aula comigo. Aí eu fico chateado, hein? A pronúncia é quando ele é pronunciado a segunda fase da... Ai, meu Deus. Tribunal do Júri. Aê! Tribunal do Júri. Boa! O William deu aquele final ali, né, Edmara? Mas esse é o pensamento. Pronúncia. Gente, todo mundo sabia o que era pronúncia? Principalmente os alunos meus aí. Fala a verdade. Acho que sim, né? Às vezes só não fala, mas sabe. Né? Mas sabe mesmo. No fundo do coração ali, né, Floreste? Esse sim seu eu senti com sinceridade. Esse sim ali eu senti com sinceridade. Isso aí, Milene. Sabe que a pronúncia, já falei, eu falei isso na nossa aula. Em simples palavras, é quando manda a pessoa para o júri. Essa é a decisão de pronúncia. Tá bom? Isso aí, Gabriela. Tá bom? Isso aí. Eu mando a pessoa para o júri porque eu tenho prova da materialidade e indício de autoria. Beleza? Manda a pessoa para o júri. Contra essa decisão de pronúncia, cabe o rese. Cabe o recurso em sentido estrito. Muito utilizado mesmo esse rese. Beleza? Nesse caso aí. Tá joia? No caso de impronúncia e absolvição, não cabe rese, cabe apelação, que a gente vai trabalhar também no momento da apelação. O rese, nesse caso aqui, vai suspender o julgamento do tribunal do júri. Então, se a Gabriela está respondendo por um processo criminal de competência do júri, ela é pronunciada e a defesa, Vinícius, ali apresenta o rese, suspende. Ela não pode ir para o júri enquanto não julgar o rese. Tá bom? Enquanto não julgar o recurso em sentido estrito. Beleza? Pessoal, é claro que a gente não vai analisar todos os incisos. Eu preciso de uma leitura prévia, porque tem muitos incisos ali que não comporta muita discussão, tá bom? Então eu preciso de uma leitura nesses incisos aí. Eu assim, claro que você vai precisar gravar, mas tenta memorizar os principais, tá bom? Que cabe rese na pronúncia do acusado, vai caber rese nesses que a gente falou, beleza? Tenta memorizar, gravar é uma palavra feia, né? Tenta memorizar aí, ok? Beleza? E a novidade que não está aí no vadimeco do William é o inciso 25. Tá bom? Cabe rese também nessa situação, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Falamos também do ANPP, né? Nossa aula, vocês estão craques no ANPP. O que é o ANPP? Professor, o ANPP é o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É o ANPP. Beleza? Tá tranquilo em relação a isso, né? É um benefício que veio com o pacote anticrime, que entrou em vigência no dia 20 de janeiro, tá bom? E veio para dar uma revolucionada mesmo no nosso sistema processual penal, beleza? Então, ele quer deixar assim, pena privativa de liberdade, Leocônio, tá por aí? Saiu já, Leocônio, já debatemos tudo. Cadê, Leocônio? Chegou agora aí? Agora que o Bruno aprendeu a falar o nome do homem, o homem Tô não aqui aparece. sim, professor.
Ô, Leossônio, tudo bom? Você viu o Leossônio, beleza, Leossônio? Beleza, eu cheguei de trabalho agora, eu tava querendo o gabarito já. Cadê? Não, brincadeira, a gente vai falar agorinha. Inclusive, agora a gente vai entrar no gabarito, tá bom? Fica tranquilo. Beleza, então. Beleza? Valeu. Vamos lá. Novo inciso aí, inciso 25. Beleza? Olha lá. Recusar a homologação da acordo de não persecução penal. A ANPP, que nem eu falei, veio para revolucionar o processo penal. Eu falei já em sala de aula. Você que vai querer militar na área penal, você vai ter que trabalhar, vai ter que entrar nessa nova pegada aí de técnicas de negociação. Beleza? Leu o livro lá, Marcos? Como chegar ao sim? Leu ou não? Tá lendo ainda? Tem que fazer uma releitura, beleza? Tô lendo. O Marcos tá lendo, né? Não deixa de ler, não. Às vezes tem umas técnicas, às vezes pode ser coisa que você já faz aí tranquilamente, mas é sempre bom para aprender, tá bom? Então, assim, quer deixar as coisas... Aí, demonstrou isso aí, o William. Então, quer deixar o processo penal somente para situações mais graves, tá bom? E contra aquelas pessoas que realmente não merecem vamos dizer, uma segunda chance. Agora, o NPP, crimes menos graves, tá bom? Com pena mínima até 4 anos, beleza? Muito interessante, que vai influenciar consideravelmente nisso aí, muito mesmo. Caberia uma aula para falar só de ANPP, mas não vamos falar do NPP, não. Mas, de qualquer forma, se o juiz não homologar a proposta de acordo de não persecução penal, cabe o réis. Vamos pensar que eu sou réu primário, eu tive uma denúncia lá por estelionato, e o MP... Não, eu tive uma investigação por estelionato, e o MP me chama lá no gabinete dele, para poder oferecer um acordo de não persecução penal. Bruno, tá bom. Eu vejo aqui que a pena mínima é de 1 ano, tá bom? A pena mínima é de 1 ano. Eu vejo aqui que você não é reincidente, tá bom? A pena mínima é de 1 ano, você não é reincidente, não tem antecedentes, não tem uma vida voltada para o crime, beleza? Eu vou te propor um acordo de não persecução penal, beleza? Não vou oferecer denúncia, a sua pena ela vai ser extinta, desde que você cumpra alguns requisitos. O requisito que eu vou exigir para você, Bruno, é que você devolva os R$1.000 aí do golpe que você aplicou, tá bom? Do golpe que você aplicou aí no Leossônio, tá bom? No golpe que você aplicou no Leossônio. Beleza? Tá bom, ótimo. Devolvo o dinheiro para o Leossônio e é formalizado o acordo. Eu tenho que confessar que a confissão formal ela é um dos requisitos do acordo. Ok? Eu tenho que confessar. Aí o MP leva para o juiz homologar. Aí o juiz não concorda com aquela homologação. Fala, não, isso aí não concordo. Justifica lá e não concordo. Aí pode ser apresentado reze contra essa decisão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok? Alguma dúvida até agora aqui? Ou não? A gente prosseguir? Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Bem tranquilo agora, a gente caminhando aí. Forma. Como que é a forma desse reze? O reze, em regra, será formado um chamado instrumento. Por que em regra será formado um instrumento? Porque se é de decisão interlocutória, é uma decisão que não coloca fim ao processo, então eu tenho que levar aquele instrumento, é um auto separado, tá bom? É um processo separado para que o tribunal, ou seja, para que o juiz em segunda instância possa analisar, porque o processo vai continuar normalmente ali. Beleza? Vocês entenderam? Olha a situação, olha o exemplo. O juiz reconhece a exceção de incompetência. Reconhece, julga procedente a exceção de incompetência. MP não concorda com essa exceção e apresenta o reze. Só que esse reze apresentado vai suspender o prosseguimento do processo? Não. Então, o processo ele vai tramitar normalmente. Esse exemplo que a gente deu aí de Ponta Porã. Até então estava tramitando em Ponta Porã. Da Justiça Federal, melhor dizendo, de Ponta Porã. E o juiz federal manda para o juiz estadual de Ponta Porã. Ok? Beleza? O processo vai continuar normalmente com o juiz estadual. Aí eu preciso fazer um instrumento, eu preciso fazer uma cópia das principais partes, normalmente do processo integral, tá bom? Do processo integral, para que o tribunal possa analisar aquele meu recurso em distrito. Beleza? Ok? Atenção, então eu vou formar esse instrumento aí. Tem determinadas decisões que eu não preciso do instrumento. Não preciso formar esse processo separado. O exemplo é a decisão de pronúncia.
A decisão de pronúncia, uma vez que eu apresento o rese, suspende o julgamento e todo aquele processo vai integralmente para o tribunal analisar o rese. Então, eu não preciso fazer esse instrumento, este processo separado. Beleza? Tá bom? Prazo para interpor o rese. Não vai esquecer, 5 dias para você interpor o rese. Cuidado, eu tenho 2 prazos aqui. Eu tenho o prazo da interposição e o prazo para apresentar razões recursais. Beleza. A decisão de pronúncia saiu. Ok? Você vai lá e fala que quer interpor o rese. Vou apresentar a primeira peça de interposição no prazo de 5 dias. Nessa interposição, o juiz vai analisar e falar, olha, é tempestivo, tem legitimidade, ok? Então, eu vou abrir prazo agora para ele apresentar as razões recursais. Beleza? Aí você tem mais 2 dias para apresentar essas razões recursais. Professor, no primeiro momento que eu recebo, por exemplo, uma decisão de pronúncia, tá bom? Essa decisão que pronunciou a Gabriela, por esse homicídio que ela está sendo acusada. Eu recebo a decisão de pronúncia. Eu posso, no mesmo momento, já apresentar a interposição e as razões para poder adiantar o negócio? Pode. Pode sim. Numa mesma peça, você já apresenta, separado, né? Primeira parte, interposição, aí já, numa segunda parte, vem razões recursais. Aí você já apresenta. Aí você não vai perder aquele tempo. Ainda mais réu preso, né? Vamos pensar que a Gabriela esteja presa. Ainda mais réu preso. Por quê? Até eu protocolar a interposição. O juiz vai analisar. Vai determinar a minha intimação para apresentação das razões recursais. Isso aí pode ser que eu perca uns 10, 15 dias. Tá bom? Pode ser que eu perca uns 10, 15 dias. Então, você é um advogado ou uma defensora pública diligente, atenta, réu preso, você tem que dar prioridade. Bom? Você tem que dar prioridade porque aquela prisão ela pode ser ilegal. Aquela prisão ela pode ser injusta. Pode vir uma absolvição, porque ainda estamos numa fase de inocência. Beleza? De presunção de inocência. Vamos pensar que a Gabriela tem tese de legítima defesa ou tem tese negativa de autoria e o tribunal acate essa negativa de autoria. Opa, então ela ficou 2 anos aí presa indevidamente. Então, por isso, réu preso, por envolver presunção de inocência, o processo tem que andar rápido. Ok? Então, o prazo de 5 dias para a apresentação da interposição e mais 2 dias das razões. Professor, qual que é o prazo sagrado? Qual que eu preciso respeitar? Qual que é o prazo próprio, melhor dizendo? Você vai ouvir muito dizer em prazo próprio, prazo impróprio. Prazo próprio é aquele que eu tenho que respeitar, senão eu vou ter uma consequência imediata. No caso aqui, somente o prazo da interposição de 5 dias. Esse aí eu tenho que respeitar sagrado, é um prazo próprio. Se eu apresentar a interposição no 6º, 7º dia, esse seu recurso ele é intempestivo. Esquece, já era. Talvez você possa alegar isso em uma revisão criminal, enfim, mas você não vai apresentar o recurso em sentido estrito. Agora, professor, e as razões recursais? É um prazo próprio? Não. Razões recursais é um prazo impróprio. É um prazo impróprio. O que significa dizer isso, pessoal? Eu posso apresentar esse prazo, essas razões, no 3º, no 4º, no 5º, no 10º dia. Beleza? Tá joia? Toma cuidado, você promotor e você advogado, quando não for cumprir essas razões recursais. E, de fato, não há o cumprimento dessas razões do prazo de 2 dias se a pessoa estiver solta. Entendeu? Se a pessoa estiver solta. Preso, você tem que cumprir isso aí. Senão você pode ter consequências, aí funcionais. Tá bom? Funcionais. Você pode estar cometendo alguma infração ética e você pode responder perante o seu conselho, seja o conselho do Ministério Público ou pelo Tribunal de Ética da OAB. Beleza? Tá bom? Mas você apresentando fora do prazo desses 2 dias para o processo, você não vai perder essas razões. Vai ser encartada da mesma forma. Ok? Para a prova da OAB, atenção. Qual prazo você vai utilizar? 5 ou 2 dias? Fala aí para mim. 5 ou 2 dias? 5 ou 2 dias? Os 2. Os 2, sim ou não? Para a prova da OAB e exames em geral, né? Vamos pensar na Defensoria Pública, uma peça de recurso em sentido estrito. Bom, você vai usar
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Os 5? Os 5 dias, tá bom? Você usa os 5 dias, beleza? Você vai usar o primeiro prazo aí, ok? Então, o prazo do RESE é de 5 dias. Você vai ter que gravar isso aí. O prazo do RESE é de 5 dias. Mesma coisa da apelação, a gente vai falar na apelação aula que vem. 5 mais 8, esquece. Apelação de 5 dias para a prova da OAB, tá bom? Lá no seu exame também, seja na Defensoria Pública ou qualquer outro concurso que venha exigir questão do prazo, numa peça, você vai ter que demonstrar que o prazo é de 5 dias. Você não vai. E também, pessoal, pelo amor de Deus, na prova da OAB, você não vai simplesmente apresentar a peça de interposição e aguardar a intimação para apresentação das razões recursais, né? Pelo amor de Deus, vou falar o óbvio, né? Mas tá bom. Não, eu simplesmente estou aqui apresentando a peça de interposição, aguarda a devida manifestação, aguarda a devida intimação da banca examinadora para a apresentação das razões recursais. Por favor, né? Por favor. Então, foca aí. Você vai apresentar dentro do prazo de 5 dias, porém, você vai interpor e já apresentar as razões recursais. Ok? Beleza? Ninguém vai te intimar depois, não. Bom? Então, você vai gravar isso aí. 5 e 2 dias. Vai lá, Isadora. Perguntando, as razões, qual que é o prazo para as razões? 2 dias para o prazo das razões recursais. Tá. Beleza? 2 dias. Ok? É um prazo impróprio. Lembrando disso aí. Se você estiver anotando aí, quem estiver anotando, é um prazo impróprio. Eu não vou ter uma consequência processual caso desrespeite esse prazo. Professor, você está incentivando a desrespeitar o prazo? Não. Só estou falando que você não vai ter consequência, que a doutrina e a jurisprudência falam isso. Ok? Obviamente, repito, se a pessoa estiver presa e você apresentar as razões recursais, você, MP, vamos pensar no MP, apresentar as razões recursais no 15º dia, 15 dias, pode ser que o juiz analise aquilo e peça a remessa dos autos para a corregedoria para apurar a sua infração. Alguma infração ética que você cometeu. Beleza? Tá bom? E falando do processamento do RESE aqui, pessoal, para a gente já começar a falar do nosso gabarito, processamento. Depois de apresentar as razões recursais, volta para o juiz fazer a possibilidade, para ter a possibilidade do juízo de retratação. O que é o juízo de retratação, pessoal? Qual que é o nome desse efeito aí? A gente trabalhou aqui, ó. Efeito regressivo iterativo diferido do recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito você tem que gravar, ele tem esse efeito. O que é isso? Quando você apresenta as razões, depois das contras-razões recursais, volta para o juiz que decidiu, tá bom? Que proferiu a decisão, para ele verificar se ele mantém aquela decisão ou se ele modifica e não remete para o Tribunal de Justiça. Entenderam? Vamos pensar aqui. Gabriela, a nossa homicida de hoje. A Gabriela é pronunciada por homicídio. Beleza? A Vanessa, que não está em aula, é advogada da Gabriela. A Vanessa apresenta um RESE e demonstra lá no RESE que não é caso de pronúncia, porque eu não tenho materialidade, eu não tenho indício de autoria. Apresenta o RESE, o MP de primeira instância apresenta contras-razões, ok? E razões e contras-razões, tudo isso vai para o juiz analisar, para ver se faz o juiz de retratação. E pode ser que ele considere, falou, não, de fato, eu entendo que isso aqui não tem prova da materialidade. Eu vou fazer um juízo de retratação. Estou me retratando aqui para poder despronunciar, essa é a palavra mesmo, para poder despronunciar a Gabriela. Beleza? Então tem esse efeito regressivo. Ok, pessoal? Só isso tem no RESE e no agravo em execução. Beleza? Dúvidas aqui no RESE, pessoal? Então eu preciso de uma leitura do 581 até o 593. Somente 9, 13, 14 artigos ali. Beleza? Ok? Atenção, dúvidas no RESE, pessoal? Certeza? Pensa alguma coisa aí no RESE? Então você já sabe, recapitulando aí, você já sabe.
em regra, serve para atacar decisão interlocutória, ok? É o segundo recurso mais utilizado do processo penal, recurso, depois da apelação, né? É o segundo recurso mais utilizado. Tem um rol taxativo, porém, a jurisprudência admite uma interpretação extensiva, falei para vocês aí, ok? E você tem que verificar que o res ele é possível antes da sentença. Repito, decisão antes da sentença, rese. Se for uma decisão condenatória, apelação. Se for uma decisão proferida após o trânsito em julgado, agravo em execução. Beleza? Olha a linha imaginária do seu processo penal. Coloca essa linha imaginária no seu quadro aí, pessoal. Tá bom? Vai lá, Isadora. O senhor falou do juízo de retratação. Então, como é que funciona? Eu entro com o rese lá no Tribunal Superior. Não. Aí, antes de te cortar, o rese, foi bom você lembrar, o rese eu apresento para o juiz de primeira instância. Entendeu? Então, o juiz de primeira instância, ele tem que pegar o rese e o juiz vai mandar para o tribunal. Continua. Isadora, ativa seu áudio aí. Ativa o seu áudio, Isadora. Entendi, eu achei que eu fazia lá no juízo de segundo grau e depois eles remetiam o processo. Mas, gente, qual que é a logística? Não entendi, mas agora o senhor falou. Isso. Mas mesmo assim, é um processo apartado, aí eles remetem para o juízo de segundo grau. Isso, entendi. Tá bom? Entendi. Em regra é um processo apartado. Isso mesmo que você falou, beleza? Isso mesmo. Vamos lá então, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Pode falar aí. Ok? Senão a gente já vai passar para análise do gabarito. Não vamos entrar no recurso de apelação hoje não, porque senão fica cansativo aí também, até para absorver as informações. Professor, quem está chamando? Letícia. Vai lá, Letícia. Só pegando o gancho da outra aluna, apresenta, né, o rese para o juiz de primeira instância, ele vai fazer o juízo de retratação ou não. Se ele se retratar, ok, se não, ele vai remeter ao tribunal? Isso. Normalmente é assim, é uma decisão padrão. Mantenho a decisão proferida nos seus próprios termos. Então, remeto os autos à segunda instância. É isso que fala. Entendeu? Certo, entendi. Bruno. Oi. Quem está falando aí agora? É o Marcos. Grande Marcos. Vai lá, Marcos. Bruno, você podia trazer um modelo, um exemplo para nós desse recurso, desse rese, das razões? Sim. Vou trazer para vocês. No grupo, para a gente dar uma olhada, né? Beleza, boa ideia. Vou trazer para vocês o modelo de rese certinho. Pode deixar. Vou deixar que eu trago para vocês. Porque realmente, às vezes a gente fala, mas vocês visualizando o que é um rese, olhando, isso aqui é um rese. É mais fácil. Exatamente, beleza? Melhor. Beleza, ótimo. Mais um detalhe, professor. Precisa avisar no processo principal? Sim. Porque você, assim, você vai interpor, você interpõe, tá bom? E você vai ter que fazer esse aviso no processo principal. Estou interpondo aqui. Normalmente vai depender muito de cada vara. Normalmente o próprio juízo, ele vai fazer esse instrumento, esse processo em apartado. Tá bom? Beleza? Mas, assim, respondendo objetivamente, o processo principal precisa ficar sabendo. Entendi. Em regra, o senhor falou que ele não tem um efeito suspensivo, né? Mas eu consigo? Consegue, por exemplo, nesse caso da pronúncia da Gabriela, do homicídio da Gabriela. Se eu apresento o rese, ele tem um efeito suspensivo, tá bom? A Gabriela não vai para o júri antes do rese ser julgado. Agora, nas outras situações, aí uma questão mais de prática agora, na exceção de incompetência. O juiz falou que a competência é da Justiça Federal, mas eu já apresentei uma exceção falando que não é da Justiça Federal, não tem tráfico internacional. Então ele julgou, vamos pensar que ele julga procedente, tá bom? Naquele exemplo lá do tráfico de drogas de Campo Grande. Julgou procedente, a exceção vai acompanhando. Então o MP pode apresentar o rese. No rese, não tem efeito suspensivo, o processo vai prosseguir. Mas o MP pode apresentar, por exemplo, um mandado de segurança para conseguir um efeito suspensivo. Você entendeu?
Ele só um mandado de segurança para conseguir o efeito suspensivo. Isso é possível. Beleza, Dora? Mas em regra não tem efeito suspensivo. Ok? Mais alguém aí? Mais alguém? Mais alguém? Beleza, turma? Vamos lá, então. No nosso texto lá, pessoal. Eu passei, pessoal, o trabalho para vocês, aula passada. Cadê aqui? Trabalho para vocês, aula passada. Tá. Trabalho Reze. Se alguém lembrar de alguma dúvida aí, pode falar durante a aula. Eu peguei uma prova da OAB, ok? Adaptei, mudei alguns exemplos ali e fiz algumas perguntas objetivas de acordo com a nossa matéria, de acordo com o que a gente estava trabalhando, tá bom? Então, eu queria necessariamente que você visualizasse de acordo com a teoria geral dos recursos. Beleza? Eu mandei para você aí cada item e o que valia cada item. Beleza? A resposta número A. Tá. Outras situações que eu avaliei. Como a gente está trabalhando com recurso e prazo no recurso é fatal, prazo no processo é fatal, já falei disso aí, tá bom? A pessoa que mandou fora do prazo, a gente tinha um prazo até o horário da aula. A pessoa que mandou no outro dia ou mandou fora do horário, tirou 100 pontos também. Beleza? Menos 100 pontos. Menos 100 pontos de forma intempestiva. Acho que teve mais uns 3 ou 4 grupos também que colocaram 8. Teve um grupo que colocou 8 pessoas, outro grupo com 6. Se a gente estabeleceu as regras, não foi questionado nada antes, 5 é 5. Aí eu tirei ponto também por conta disso. Professor, moagem sua? Não é moagem. Combinado não sai caro, né? Professor, pode ser 6, vamos conversar? O combinado não sai caro. Teve um grupo que teve 9 pessoas. Entendeu? Então, foram 100 pontos também por conta disso aí. Então, menos 100 pontos pela intempestividade. Intempestividade. Menos 100 pontos fora do regramento dos números de participantes. Beleza? Tá bom? Professor, vai lá. As considerações iniciais, depois eu vou passar para cada item. Pode falar. Ok. Teve um problema no meu, que no dia eu enviei para você certinho, até enviei o print lá do e-mail que eu enviei. Só que o e-mail deu algum bug que deu erro. Isso. Só que só no outro dia chegou a mensagem, eu até falei com o senhor. Deu reencaminho, deu erro de novo. Chega só no outro dia. Daí hoje eu mandei em outro e-mail agora pro senhor. Você acha que o senhor conseguiria ver para meu caso aí? Não, já tem uns 10 casos igual ao seu. Pode ficar tranquilo. Eu não consegui analisar ainda. Até o final de semana eu analiso, verifico essa questão também, beleza? Não, tá ok. Eu enviei de um outro e-mail agora. Eu acho que vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Se você ficou sem nota, eu vou avaliar individualmente. Isso aí pode ficar tranquilo. Eu só peço que me envie nesse e-mail aqui, ó. Fundecastro@ayanguera. E eu acho que por um equívoco, sempre nesse e-mail, por um equívoco, na aula passada, a Neuza me alertou, eu mesmo coloquei Ayanguera, faltando um N ali no Ayanguera. Tá bom? Tá bom, pessoal? Beleza? Então sempre me envia nesse aí. O primeiro e-mail eu mandei no N. Faltando um N. Beleza? Então eu tirei pontos nessa situação. E a primeira questão, eu fui bem maleável, pessoal. Eu fui bem maleável com os questionamentos. Beleza? Eu fui bem maleável com as respostas. Teve gente que colocou de forma sucinta, porém, era o que eu queria, né, que falasse, era a resposta correta. Beleza? Mas aí teve gente que falou e não falou. Entendeu? Falou e não falou. Aí tive que tirar ponto. Teve uns que eu considerei metade da pontuação. Então, cada caso é um caso. Beleza? Mas eu vou passar para vocês aqui o que eu esperava das respostas. Item 1. Houve violação de algum princípio da teoria geral dos recursos no processo penal? Se sim, justifique sua resposta. Se você colocasse ali que houve a violação ao princípio da não reformácia impégios,
que explicasse, ainda que sucintamente, que houve essa violação. Por que houve a violação? Primeiramente, você olhar a questão era assim, a pessoa foi condenada, um recurso exclusivo da defesa, ou seja, vamos ser redundantes, mas para ficar claro, o MP não recorreu, o recurso exclusivo da defesa, o tribunal anulou a decisão e determinou uma nova sentença, determinou uma nova instrução. Aí veio uma nova sentença aplicando uma pena maior. Não pode. Se é recurso exclusivo da defesa, só pode ser melhorada a situação. Então, no caso aí, houve a violação ao princípio da não reformácia impejus, tá bom? Então, eu queria que você colocasse isso, tão somente isso, e explicasse, ainda que de forma sucinta, o que significa reformácia impejus. Indireta, na nossa modalidade aí, indireta. Item B. Pode ser apresentado simultaneamente 2 recursos contra essa decisão? Justifique sua resposta apontando o princípio aplicável de acordo com a teoria geral dos recursos no processo penal. Pessoal, sempre fica até uma dica. Quando eu fazer uma pergunta objetiva assim para vocês, pode ser apresentado? Tem 2 respostas, sim ou não. Por isso que eu falo. Então, você tem que responder não e depois justificar sua resposta. Ou sim e depois justificar sua resposta. Então, no caso aqui, simultaneamente, 2 recursos contra essa decisão, se for uma... Não, mas nessa aqui eu fui maleável ainda por conta do talvez, que pode ser o talvez também, nesse caso aqui. E muita gente respondeu com propriedade e eu aceitei as 2 respostas, tanto talvez como não. Por quê? E questão subjetiva é permitido isso. Talvez, a resposta talvez, e a pessoa justificou isso, e até apresentaram o exemplo num caso de decisão não unânime de tribunal de justiça, que cabe simultaneamente embargos infringentes ou de nulidade, e também cabe o resto. Explicaram com tranquilidade. Mas quem falou não, eu também considerei, pois, simultaneamente, contra a decisão, em regra, não cabe. Não cabe em regra. Tá bom? Porque viola o princípio da unirrecorribilidade. Para cada decisão, eu tenho somente um recurso. Ok? Então, eu não posso simultaneamente. Tá, contra aquela decisão, eu posso apresentar a apelação ou eu posso apresentar um embargo de declaração, mas não posso apresentar simultaneamente. Beleza? Então, eu queria que você falasse isso, talvez ou não, e que justificasse. Fui bem maleável também. Qual o recurso cabível contra essa decisão? Ora, eu falei ali, ela foi condenada, então eu precisaria de uma apelação aí, ok? De um recurso de apelação. O prazo para interpor o recurso, eu trabalhei o prazo do recurso, eu passei uma tabelinha para vocês aí, dos recursos, é o prazo de 5 dias do recurso de apelação, tá bom? E o último dia, e 400. E o último dia, teve alguma confusão em relação a esse último dia aqui. O gabarito, dia 9, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui o dia da intimação. Dia 3 de novembro. 3 de novembro. Dia 8 dava num domingo, dia 9 na segunda. Não, você foi intimado dia 1, 2, 3, 4, 5. 3 de novembro. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. 3 de novembro. Dá no domingo, né? Correto? Dá no domingo. Isso mesmo. Dá no domingo. Aí você prorroga para o próximo dia útil. Lembra como que conta o prazo do processo penal? A gente já falou. Você exclui o primeiro dia, começa a contar a partir do próximo, tá bom? E inclui o último dia. Então, se eu fui intimado a decisão do dia 3, eu excluo o dia 3. Começa a contar dia 4. 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8 é um dia útil? Não, no nosso caso aqui, o dia 8 é um domingo. Então, o último dia é o dia 9. Beleza? Caso seja interposto recurso especial contra essa decisão, no dia 17/11, esse recurso será conhecido, aceito? Justifique essa resposta com base no princípio da teoria geral dos recursos do processo penal. Pessoal, então, essas questões, já vou responder aí.
você responderia com base na minha explicação. E eu falei, com base na teoria do recurso do processo penal, a teoria da fungibilidade dos recursos, é possível que um recurso errado seja aceito, beleza? Mas desde que não comprovada a má-fé da pessoa, ou não seja um erro grosseiro. E como que eu vou comprovar a má-fé? A má-fé eu vou comprovar, a ausência de má-fé, na verdade, é quando eu apresento o recurso errado dentro do recurso, no prazo do recurso certo. E quando eu fui falar da fungibilidade, eu dei exemplo justamente desse recurso especial. O recurso especial tem um prazo de 15 dias. E o prazo do recurso de apelação é de 5 dias. Então, eu utilizei assim, contra essa decisão do problema. Então, cabia apelação. Eu fui lá e apresentei um RESP no último dia do prazo do RESP. Ora, eu só poderia possivelmente alegar fungibilidade se eu apresentasse o recurso especial no prazo do recurso de apelação. Entenderam isso aqui? Entenderam, pessoal? Ou não? Quer que repete ou não? Beleza? Então, eu queria que vocês falassem isso aqui. O princípio da fungibilidade só é aplicado quando não houver má-fé. E a má-fé significa isso que eu acabei de falar para vocês. Dúvidas, pessoal? No gabarito que eu passei para vocês aí, nessa correção? Dúvidas ou não? E teve gente ainda que foi mais além, que falou na questão de prescrição. Não era objeto da nossa questão, mas parabéns. Teve uma análise. É isso aí que vocês vão ter que começar a analisar. Quando eu falo... E o problema original mesmo, a tese defensiva, uma das teses era de prescrição, tá bom? A prova da OAB queria que você falasse de prescrição, tá bom? Então, assim, eu vou passar o problema para vocês. Tente analisar primeiro, sem olhar na internet, para ver como está o seu nível aí. Você que está no 9º, 10º, para ver como está o seu nível. Para ver se você tem que ficar preocupado, para ver se você tem que relaxar, para ver se você tem que abandonar o curso, tá bom? Brincadeira. Mas também, pode se quiser... repetir a última? Oi? Pode repetir a última, por favor? Tá. A última, eu queria que vocês alegassem o princípio da fungibilidade, tá bom? Ora, não seria aceito esse recurso, porque, para que eu alegue o princípio da fungibilidade, o recurso errado tem que ser apresentado dentro do prazo do recurso certo. No nosso caso aqui, o recurso errado foi o RESP. O RESP tem um prazo de 15 dias. Só que ele foi apresentado fora dos 5 dias do prazo correto, que é o recurso de apelação. Beleza? Tá bom? Então é isso. Eu queria que vocês falassem princípio da fungibilidade e recurso errado dentro do prazo do recurso correto. Isso. Quem ficou ausente, quem não concordou com a nota, mesmo depois dessa explicação, pode me enviar e-mail no brunodecastro@anhanguera.com, que eu vou verificar a questão. Beleza, Leandro? Professor, poderia falar do prazo ali de 5 dias novamente, que eu não consegui entender. A contagem do prazo. Quem falou? Quem perguntou? É o Anderson. Anderson, o prazo do processo... Pode falar. Dia 3/11. Qual? Oi? Desculpa? Na pergunta, tá 3/11 lá no caso, né? A sentença foi publicada no dia 3/11. Certo. Tá bom? Então, você vai começar a contar 5 dias a partir do dia 3/11. Como que conta o prazo no processo penal? Não é por dias úteis, que nem lá no processo civil, é por dias corridos, ok? E o processo penal, você vai excluir o primeiro dia da publicação ou da intimação e começa a contar a partir do próximo dia. Então, se a decisão foi publicada no dia 3, eu não conto dia 3. Eu conto dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e dia 8. Caiu dia 8. Só que dia 8 é um dia útil? Ok? Essa é a pergunta. No nosso caso aqui, dia 8 cai no domingo. Não é um dia útil. Então, prorroga para segunda-feira o seu último prazo. Ok, Anderson? Então, no caso, contas em dias corridos, mas quando cai no domingo, o último dia do prazo, vai para o próximo. Justamente. E se começar a contar
em dia não útil, ó, se começar a contar em dia não útil, o primeiro dia da contagem é o dia útil posterior. Exemplo, você é intimado numa sexta-feira. Olha lá, sexta-feira, dia 25, tá bom? Você é intimado dia 25 na sexta-feira de uma decisão. Não começa no dia 24, nem no dia 25. Vai começar no dia 26 a contar. Então é 26, 27, 28, 29, 30. Se 30 for dia útil, dia 30 é o último dia do prazo. Beleza? Beleza. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu peço, eu vou trazer mais problemas para vocês, a gente vai resolver mais, porque a teoria aqui é bacana, mas na hora que você começa a pegar um problema para resolver, você vai verificando qual princípio foi violado, tá bom? Beleza? Dúvidas? Podemos encerrar por aqui? Todos estão bem aí? Vocês, a turma aqui, hoje estamos com 79, hein, pessoal? Se eu tiver com 50% já estou feliz. Professor. Deixa eu só te perguntar uma coisa. É o Reze. Quem que é? Eu, Flávia. Flávia Reze. Vai lá, Flávia. O Reze é cópia integral dos autos ou as partes indicam as... Olha, a lei vai falar para formar o instrumento com as principais partes. Só que, por cautela, e eu já estou dando até dica de prática, né? Junta integralmente, tá bom? Só se for alguma coisa que bem inútil, alguma certidão que não interessa, mas em regra, junta integral, entendeu? Claro, eu estou pensando em um processo que não seja complexo, não seja grande, tá bom? Se tiver condições, junta integral, beleza? Ok? Mas, em regra, grava isso para você, as principais partes. Ficou claro? Sim, Flávia? Ficou sim, professor. Obrigada. Beleza? De nada. Ok, Camila Mendes, da mesma forma, manda e-mail. Ok? Pessoal, por hoje é só. Sim ou não, estamos aí. Um abraço a todos e a todas. Espero que alguma coisa você tenha fixado, tá bom? Alguma coisinha. Revise isso aí, vamos estudar. Vocês são o futuro aí do nosso país, gente. Toda vez eu falo isso porque eu confio em vocês. Tá bom? Vamos estudar. E analisa o recurso de apelação para a aula que vem. Ok? Boa noite, bom descanso a todos e a todas aí. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.